vem de Jesus Cristo. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela TV NovaLuz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, pela Rede Amigo Espírita e pela Web Rádio Portal da Luz. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, porque essa é a nossa TV Nova Luz, iluminando o seu dia. A ansiedade é um sentimento, uma sensação decorrente da excitação do sistema nervoso central. Ela é reflexo da incerteza sobre o futuro. Visita, vez por outra, o coração e a mente de todos nós. Na visão espírita, a fé no futuro, a crença na misericórdia e na justiça divina vão minimizando os nossos receios, nossos medos, as nossas incertezas. Mas a consciência tranquila e a conduta cristã também nos levam a um estado de paz de espírito preventivo contra esses sentimentos que surgem no nosso dia a dia. Mas quais são as causas da ansiedade realmente? Os processos de perturbação espiritual podem ser a origem de nossas aflições no dia a dia? Como podemos superar a ansiedade e a falta de fé no futuro? Que propostas o Espiritismo traz para prevenirmos os sentimentos e sensações negativas que nos visitam? Bem, estas são algumas das questões que nós iremos tratar agora, porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre ansiedade à luz da doutrina espírita. E para tratar deste assunto, nós convidamos um médico psiquiatra, escritor e expositor espírita, Dr. Luiz Sérgio Gomes. Dr. Luiz Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, boa tarde a você, boa tarde a todos os queridos amigos. Então nós vamos começar a conversar sobre essa questão que tem nos tocado o coração muitíssimo, que é a ansiedade, que dizem vai tomar conta do mundo futuramente se a gente não tomar cuidado, não é mesmo? Nos fale sobre ela, como é que a gente identifica a ansiedade e o que é a ansiedade? Veja bem, essa pergunta demandaria uns 3 programas. Pois é. No mínimo. Então, né? O senhor vai ter que voltar aqui, né, doutor Luiz Sérgio, para conversarmos mais sobre esse assunto. Eu gostaria de começar do começo, se você me permite. Nós somos espíritos imortais que ocupamos temporariamente um corpo físico. Então temos, como os espíritos nos dizem, uma dupla natureza. Uma natureza espiritual e uma natureza material. O nosso espírito, enquanto estamos encarnados, ele está submetido, de alguma maneira, à influência do aparelho físico e do cérebro, que nós usamos como instrumento de comunicação e relacionamento aqui nesse universo. Então, nós temos uma ansiedade, que eu posso, se é que eu poderia dizer, uma ansiedade que vem da alma, do espírito, e uma ansiedade que vem do corpo físico. Então, essa ansiedade do corpo físico, ela é atávica, ela é ancestral, e ela foi muito importante para a nossa sobrevivência enquanto espécie no planeta. Quando nos primórdios do começo da Terra, quando estávamos nas primeiras encarnações, nós precisávamos de mecanismos de percepção dos perigos iminentes, que eram muitos naquela ocasião. Então, animais predadores, e nós tínhamos que, não podíamos pensar, nós tínhamos que reagir automaticamente. Graças àquele mecanismo de ansiedade, da percepção dos perigos, nós aqui estamos hoje
fazendo este programa. Nós sobrevivemos e nos mantivemos enquanto espécie. Só que esse mecanismo, ele de alguma maneira, ele ficou dentro de nós. E hoje, muitas vezes, nós reagimos como se estivéssemos diante daquelas feras de antigamente. Num trânsito, por exemplo, quando alguém nos fecha, quando estamos sobrecarregados, nós reagimos fisicamente num processo de liberação de substâncias no cérebro, de hormônios que trazem uma série de sintomas que vêm ser o que as pessoas entendem como ansiedade. Entendi. Agora, às vezes nós sentimos umas reações no corpo físico e que não nos damos conta que pode ser ansiedade. Por exemplo, dores de estômago, falta de ar. Fale-nos um pouquinho desses sintomas para que as pessoas falem, eu ando meio assim, toda vez que eu me aborreço, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tem pessoas que se aborrecem e ficam com muito sono. Pois é, olha só. Tem pessoas que se aborrecem e ficam com insônia. Então, isso é muito variado. Quando a ansiedade toma conta da gente, de alguma maneira, todo esse processo vai desaguar no corpo físico. Existe uma excitação das glândulas que secretam um hormônio que é o cortisol e a adrenalina, 2 hormônios que são considerados hormônios do estresse. Então, esses hormônios, na circulação, eles provocam palidez, sudorese, que é a transpiração, as mãos ficam geladas, o coração se acelera. Nós nos preparamos para lutar ou fugir, exatamente como o homem das cavernas fazia diante de um perigo. Esse mecanismo fisiológico se manteve no corpo físico. Só que é uma coisa interessante. Hoje nós temos, vamos dizer assim, causas físicas. Então, se estamos conversando e um ladrão vai entrando na nossa casa, existe um motivo real, tá? Mas se nós já fomos assaltados um dia, fechamos os olhos e rememoramos esse assalto, o nosso corpo reage exatamente como se nós estivéssemos sendo assaltados. Até porque o cérebro não tem como saber se está acontecendo ou não está. Exatamente, exatamente. Então, existem motivos concretos e motivos imaginários. Tá? Então, o cérebro não sabe discernir a realidade desses 2 processos. Isso é muito ruim, né? Porque às vezes nós criamos um vício de ficarmos falando sobre acontecimentos passados, sem nenhuma utilidade, que não vai nos trazer melhora nenhuma, mas ficamos contando, rememorando e falando, e aí o nosso corpo vai sentindo e ressentindo aquelas sensações novamente. Com certeza, isso é algo que nós, espíritas, precisamos prestar atenção no conteúdo da nossa palavra e dos nossos pensamentos, porque hoje, devido à mudança, à transição que a Terra já está atravessando, nós somos continuamente bombardeados por pensamentos da psicosfera negativa do planeta. Então, se ficamos alimentando isso, nós entramos num padrão sem volta, que fica difícil de vislumbrarmos a realidade. Nós acabamos caindo numa ilusão do pessimismo, do negativismo, que só vai trazer desequilíbrio e doenças. Olha, e nós lembramos que o Cristo nos dizia que não cai um fio do nosso cabelo sem que Deus saiba, e aí nós começamos a estudar a doutrina dos espíritos,
a rememorar as orientações do Cristo, nós começamos a ter fé e não sentir a insegurança que nós geralmente sentimos quando vemos essas ocorrências terríveis. E aí a gente percebe que cada um vai ter que ficar frente a frente com as suas questões íntimas mesmo, né? Com certeza. E é muito interessante, você tocou nesses acontecimentos. Veja só, nós, de alguma maneira, somos todos interligados. Já se disse, todos somos um. Não é? Então, os acontecimentos planetários, coletivos, as catástrofes, sejam naturais, sejam provocadas através de atos terroristas, como o que vimos agora, tudo isso, de alguma maneira, também nos diz parte. Então, não podemos nos omitir da nossa responsabilidade, não é? Nós temos que retificar o nosso pensamento, que é a única e grande tarefa que temos nesse momento, é retificar o nosso pensamento, é entrarmos em paz com os nossos princípios. Dessa maneira, estaremos nos desconectando dessa psicosfera negativa que tende a contagiar a maioria das pessoas. E as pessoas ficam mesmo pessimistas. Com certeza, com certeza. Não veem nenhuma luz no fim do túnel. E isso vai gerando um mecanismo circulatório, uma bola de neve, vai gerando mais pessimismo, que vai alimentando a psicosfera negativa, que vai trazendo mais depressão para as pessoas, mais ansiedade. E esse ciclo tem que ser quebrado exatamente com a autoconsciência, com a percepção. Eu vou chegar então a essa questão da autoconsciência, como nós colocarmos essa autoconsciência no nosso dia a dia para nós quebrarmos este ciclo de pessimismo que acaba nos envolvendo, principalmente nesses momentos que nós vemos a Terra passar por situações tão dramáticas, tão difíceis e que tem a ver, como falou o Dr. Luiz Sérgio, conosco, porque em realidade estamos todos interligados. Um sofrimento de um companheiro, de um irmão que muitas vezes nem conhecemos, não deixa de repercutir energeticamente, vibratoriamente em nós, porque somos todos um, estamos na humanidade, né? Agora, como é que nós poderíamos entender, antes de nós chegarmos no nosso dia a dia, esse momento tão difícil? Como compreender essas situações mórbidas pelas quais nós estamos passando no nosso planeta na atualidade, doutor? Veja bem, imagine que você tem a sua casa, tá? E você vai fazer uma reforma na sua casa. Então você tira os móveis da sala, põe na cozinha, você quebra uma parede, você muda um piso. E de repente, em meio a esta mudança, eu chego para lhe fazer uma visita inesperada. Eu vou observar e eu vou pensar, puxa, a Yasmin é bagunceira, não é? Olha só, está tudo de pernas para o ar, não é? Eu vou ter a impressão de que aquela casa está caótica. E efetivamente está, porque ela está obedecendo a um programa de transformação. Então, é exatamente isso que está acontecendo com o nosso planeta. Nós estamos passando para um nível de mundo de regeneração, como os espíritos já há muito tempo nos alertam. E dentro desse processo de transformação, aqueles indivíduos que não têm mais condições morais, espirituais de permanecer na Terra, não estão mais reencarnando, já estão sendo conduzidos para planetas de ordem mais primitiva, compatível com o seu desenvolvimento moral. Então, por isso que nós estamos, e esse processo está se acelerando. Dentro disso, é como se nós tivéssemos que fazer um expurgo de todas as mazelas do ser humano. Então você vê a violência, você vê a corrupção, você vê a maldade, a iniquidade, tudo surge em torvelinho na nossa realidade, para que isso possa ser de vez por todas expurgado, e para que nós possamos nos perguntar, puxa vida, será que eu ainda vou tolerar isso
na minha vida? Ou será que eu posso mudar isto dentro de mim? Olha, então essa questão tão bem respondida pelo Dr. Luiz Sérgio nos traz a certeza de que Deus está vendo tudo, tem conhecimento de tudo, está nos amparando, cada um fazendo a sua queimação de energias negativas, sua queima, né? De energias negativas através de processos muitas vezes dolorosos, mas necessários. Nós não estamos sendo governados pelo acaso. Existe toda uma ordem subjacente a esse caos aparente. Com certeza, com certeza. Está no Livro dos Espíritos que é necessário a lei da destruição para que haja uma renovação das coisas. Então, nós estamos exatamente no meio deste processo. E precisamos olhar este processo de uma forma ampla, de uma forma bem generalizada, para que possamos entender a renovação. Olha, o Fábio Peluso, da direção do programa, está me avisando que temos uma participação pelo WhatsApp. Olha que coisa boa. Vamos lá, então, ouvir a participação? Bom dia, querida TV Nova Luz, Yasmin Madeira, doutor Luiz Sérgio. Que prazer falar com vocês aqui pela internet. Sou Ana Paula, moro em Cabo Frio e parabéns pelo tema de hoje, ansiedade. Passei por uma ansiedade muito forte que me gerou um pânico no ano passado, mas graças a Deus, hoje com o uso do floral e da terapia e de muita água fluidificada, de muito passe, de trabalho junto à fraternidade, a esse mundo espiritual que nos acolhe, estou bem melhor. Muito obrigada por esse tema sendo abordado hoje de vocês aí. Yasmin, nós estivemos juntas em Cabo Frio há 2 anos atrás. Vê se volte mais vezes a Cabo Frio, trazendo-nos seminário, palestra. Parabéns pelo programa. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a todos da TV Nova Luz. Um beijo. Um beijo, Paula. Olha, para você, Paulinha, e para todos os companheiros de Cabo Frio, tão amorosos. Eu adoro estar lá. Vou voltar assim, se Deus quiser, né? Vai ser uma delícia. Eu adoro estar em Cabo Frio. Lá nós temos instituições que são quase que centenárias, instituições antigas, companheiros valorosíssimos que mantêm bem firme aquela bandeira do amor cristão. Muito obrigada pela sua participação, Paula. Olha só, doutor Luiz Sérgio, a gente fica muito feliz, então, porque percebe que existe uma ordem no comando de todas as questões do universo. Isso vai nos ajudando a trabalhar a questão da ansiedade, que é sempre um medo. Existe um pano de fundo de medo no processo da ansiedade? Existe um pano de fundo. O medo antecede ou coexiste, vamos dizer assim. É um sentimento bem primitivo na estruturação do nosso psiquismo. Ele existe, e volto a dizer, um certo nível de ansiedade não só é desejável, como foi responsável pela nossa sobrevivência enquanto espécie, sabe? Agora, na vida moderna, os fatores virtuais continuam sendo cada vez maiores, principalmente porque nos estruturamos numa sociedade baseada no materialismo, numa sociedade baseada nos bens de consumo. Então, quantas pessoas ficam ansiosas porque precisam ter aquele determinado bem e dentro disso não poupam seus esforços para competir, muitas vezes desnecessariamente, com o seu próximo para obter determinado objeto do desejo de consumo. Então, nós precisamos ter a autocrítica de nos perguntar, será que realmente eu estou sendo levado de roldão pelo consumismo, pela propaganda, pelo que o psiquiatra Augusto Cury bem determinou, de síndrome do pensamento acelerado? Tudo é muito rápido, tudo tem que ser consumido, tudo tem que ser voraz, e dentro desse aspecto de alta volatilidade, nós muitas vezes entramos no processo de ansiedade, porque os processos de informação nos saturam de uma maneira
muito grande e nós não temos a capacidade emocional de processar esses processos. Olha só. Compreende? Então nós temos algumas questões que fazem parte mesmo dos nossos processos evolutivos, mas também, às vezes, nós nos impomos determinadas necessidades que não são reais, mas muitas vezes têm a ver com a cultura que nós estamos vivendo, com um pouco de vaidade também. Com então nós nos certeza. colocamos metas que vão além e acabamos sofrendo com isso. Com certeza, sem nos darmos conta. É aí que nós passamos a viver no piloto automático. Então, muitas vezes, e isso você considere até as encarnações passadas. Se houve um trauma contigo numa vida passada, tá? Esse trauma continua aí de alguma maneira ecoando. E se você vivencia hoje uma situação parecida, aquele padrão, aqueles ecos lá de trás podem aflorar ao teu subconsciente, gerando uma percepção de ansiedade, de insegurança, de medo. Olha só. Bem, gente, nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta o Dr. Luiz Sérgio vai responder as suas perguntas, vai nos falar como nós vamos superar essa ansiedade no nosso dia a dia. A companheira Paula, que participou brilhantemente no começo, já nos deu várias dicas do que realmente ela procurou para melhorar. Mas eu vou pedir para que vocês acompanhem agora o musical Ave Maria com a Natasha Mequena. E eu volto já já. Fique conosco. Maria.
lançamento exclusivo do Clube de Arte para este mês é o CD O Poder da Prece. O poder da prece. Orar. Mergulho da alma no infinito azul, ou verde, ou branco, no infinito sem cor, no infinito de todas as cores. São orações e mensagens interpretadas pelo apresentador e diretor de TV, Joel Vaz, e músicas cantadas pela cantora lírica a Natasha Mequena. Senhor, faze-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. A instituição beneficiada com este CD é o Hospital Psiquiátrico Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Gente, nós estamos de volta. Olha, eu queria falar com vocês sobre a loja virtual do Clube de Arte, porque nós já estamos no final do ano. É sempre muito bom nós presentearmos as pessoas com um material que realmente vai repercutir na vida delas. A loja está sempre com descontos e lá você vai encontrar CDs, DVDs, livros, revistas com um conteúdo espírita de qualidade, capaz de trazer equilíbrio, reflexões que podem mudar o caminho de uma pessoa, os rumos das decisões que vão tomar. E só essas músicas maravilhosas, as orações, enfim, esse material também traz um consolo ao nosso coração, mas uma ambiência espiritual no nosso lar. Nós precisamos ficar atentos a criar uma ambiência espiritual aonde nós vivemos, no nosso quarto de dormir, na nossa casa, porque aí nós garantimos a criação de camadas fluídicas protetoras para que não haja entrada de entidades malfazejas, porque para o ladrão não entrar, a gente tranca a porta. Mas e os espíritos? Então nós precisamos salvaguardar as energias da nossa casa com as nossas orações, utilizando recursos. E esses recursos dos CDs, das músicas, das orações, das entrevistas, das palestras, são formidáveis para a construção da real felicidade que nós desejamos. E é simples. Você pode ligar para o pessoal que eles enviam para a sua casa. É 0 operadora 21 3017-9800, 3017-9800. E você também pode acessar loja.clubedearte.org.br. Leve paz para sua casa. Opte por escolhas realmente significativas para a construção da paz. E aí você vai ver como as pessoas que convivem com você também vão ter uma outra reação diante das situações do dia a dia. A gente vai construindo aquela harmonia de dentro para fora na nossa casa. E aí você também vai ajudar a manter a programação espírita na rádio e na internet. Que coisa boa, né? E também ajudar as obras sociais que estão ligadas ao Clube de Arte e que recebem todo mês o apoio das atividades do clube.
E olha, eu estou conversando aqui com o Dr. Luiz Sérgio Gomes, ele é psiquiatra, ele é autor de várias obras, ele é expositor espírita, está sempre aqui conosco na TV Nova Luz, também faz palestras aqui no nosso grupo espírita Eurípides Bassanufo, e você pode acessar, porque as palestras do Dr. Luiz Sérgio estão no nosso acervo audiovisual. Nós temos um acervo de mais de 1.500 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição. Vai atrás que você vai gostar e muito. E são conteúdos que podem alterar a nossa vida para melhor. E a gente tem que buscar isso, né, doutor Luiz Sérgio? Com certeza. A cura, eu não digo nem cura da ansiedade, porque a ansiedade vira e mexe, ela vem. Mas todos esses processos de harmonização pessoal são conquistas. Eles não caem assim da noite para o dia na nossa cabeça. A gente tem que buscar conteúdos, materiais, ferramentas para nós interagirmos com eles e aí construirmos a paz que a gente tanto almeja. E aí vem a pergunta, doutor Luiz Sérgio, o que fazer para controlar essa ansiedade, superar essa ansiedade? Veja bem, você colocou um ponto muito importante. As pessoas têm a pretensão de curar a ansiedade. A ansiedade, ela faz parte do processo natural do desenvolvimento do ser humano, seja ele encarnado, enquanto suscetível das influências físicas, seja ele desencarnado, enquanto arquiteto do seu próprio destino. Então, nós nunca vamos nos livrar da ansiedade, a não ser quando nós estivermos inteiramente pacificados. E para isso ainda falta um pouquinho, né? Um pouco. Mas isso não deve servir de desestímulo, pelo contrário, deve servir de consciência para que tenhamos sempre a percepção, a atenção consciente dos nossos processos, porque dentro desse mundo agitado em que vivemos, dentro desse mundo materialista em que vivemos, nós muitas vezes sofremos a influência da lei do menor esforço. O que vem a ser essa lei? Eu estou ansioso, então eu quero solucionar rapidamente esse processo que é incômodo para mim. Tá? Então, qual é a melhor maneira de eu solucionar rapidamente? Dentro dessa visão distorcida, tomar um calmante. Daí porque os laboratórios lucram bilhões e bilhões de dólares com os Rivotril da vida, sabe? Todo mundo conhece o Rivotril, o Lexotan e por aí afora, porque as pessoas hoje elas não suportam a mínima ansiedade, a mínima preocupação, e isso é necessário para que nós possamos entender os nossos processos internos. Nós temos que sofrer um pouco, mas nós vivemos na cultura do imediatismo. Então, não podemos sofrer, não podemos ficar inquietos, nós temos que viver numa paz artificial. Essa é a mensagem da sociedade dos nossos dias, quando eu diria que a doutrina espírita nos concita a criarmos uma paz natural, uma paz verdadeira, que advém exatamente, não da eliminação do sofrimento, mas da compreensão dele e do crescimento através dessas ferramentas. Muito bom. Olha só, nós temos uma participação de Saquarema. Olha só, gente, que coisa boa. Olá, me chamo Lisete e sou de Saquarema. Um beijo, Lisete, que bom! Ela diz assim: estou muito grata por esse tema, pois estou vivenciando essa terrível ansiedade. Estou passando por problemas familiares e também entrando na menopausa. Gostaria de saber se a menopausa potencializa essa depressão e também a ansiedade. Um abraço e muita luz para vocês. Gosto muito do programa. Obrigada, querida, pela sua participação. E aí, Com doutor? certeza, a menopausa faz parte de um processo onde o equilíbrio hormonal nas mulheres temporariamente é alterado, e isso gera, a nível cerebral, uma maior suscetibilidade aos processos de ansiedade. Então, ela precisa recorrer
a um tratamento da sua menopausa, seja com medicamentos, homeopatia, florais, enfim, quaisquer recursos para que ela possa se equilibrar, porque a gente não pode querer que diante de uma preocupação, seja familiar, de uma doença, de um acontecimento inesperado, nós não tenhamos uma reação de ansiedade. Isso é normal. Agora, o que nós não podemos é nos identificar com esse processo. Nós temos que olhar esse processo de alguma maneira de fora, como observadores. Aí fica tudo mais fácil. Uma das duas ferramentas que eu recomendo muito aos meus pacientes é a prática do yoga, que é assim, uma ciência milenar que nos ensina, através da respiração, a normalizar o nosso ritmo interno, normalizar as nossas ondas cerebrais e afastar a nossa ansiedade. E também a meditação, a prática da meditação, hoje em dia está muito difundida no mundo inteiro e é uma ferramenta valiosíssima para vencermos esses processos, com certeza. Nós aqui na nossa TV Nova Luz, nós temos quadros de visualizações terapêuticas, temos orações também. Então você pode utilizar desse recurso diariamente, acessando a nossa TV, e aí você vai participar e vai usufruir desses momentos de paz. E aos poucos você vai percebendo que com a frequência a esses momentos de visualizações, você vai ficando mais tranquilo, mais calmo, a vida vai se tornando mais colorida, aos pouquinhos a gente vai voltando ao normal, né? Isso que você falou é muito importante, porque às vezes o paciente fala para você: puxa, doutor, o senhor me ensinou a fazer um exercício, eu fiz, mas não adiantou nada. Mas quanto tempo você fez? Já tem 2 semanas. Então, e quanto tempo você tem esse problema? Tem 30 anos. Então, a gente tem que entender que o processo de treinamento mental é tão importante quanto o treinamento físico. Se você vai fazer uma corrida, você tem que se treinar, senão o seu organismo não consegue. Então, o seu cérebro, o seu sistema psicoemocional também é dominado por padrões que você traz de muitos e muitos anos, às vezes até de encarnações passadas. Então, para você substituir esses padrões equivocados, você tem que ter muito e muito e muito treinamento, muita repetição para você implantar no lugar do padrão equivocado um padrão sadio. Então vamos lá, não vamos deixar para depois não, vamos começar logo agora. Agora, as influências espirituais, que nós sabemos existem, está lá no Livro dos Espíritos uma pergunta que Kardec fez aos mentores, orientadores espirituais, se os espíritos interferem na nossa vida, e a resposta é de chocar: as mais das vezes são eles que vos dirigem. Ou seja, nós temos realmente influências espirituais que nos rodeiam, algumas boas, outras não tão boas assim. Quando existem essas influências negativas, prolongadas, que ficam ali naquela perseverança, definindo-se então como um processo obsessivo, há possibilidade de causar ansiedade e até desordens orgânicas? Com certeza, e isso, como você colocou, é muito comum, não é? Mas, na realidade, o antídoto para esse tipo de influenciação malfazeja é exatamente a autoconsciência, não é? Porque se eu tiver um equilíbrio interno, eu não vou estar propenso, não vou estar facilitando esse tipo de influência. Os processos obsessivos acontecem porque os encarnados ou aqueles que estão padecendo do processo, eles trazem em si os plugs que o unem a esses outros companheiros. Muitas vezes o remorso, a culpa, o pensamento distorcido atrai, faz com que haja esse processo de união entre o obsediado e o obsessor.
sabe? Entendi. Olha, nós temos uma participação da Maria de Caxias. Obrigada, Maria, pela sua participação. Um beijo no seu coração. Ela pergunta assim: qual a diferença entre ansiedade e depressão? Geralmente são duas situações que podem aparecer simultaneamente. Mas a ansiedade, ela se caracteriza por um processo mais de expectativa em relação ao futuro, a algo temerário que está por acontecer. Então, a pessoa ansiosa, ela se prende mais ao futuro. Já a pessoa depressiva, ela se prende mais ao passado, em queixumes, em lamentos, em perdas. Então, você vê muito as pessoas presas em tempos irreais, porque o único tempo que existe é o tempo do agora. Então, nós precisamos nos conectar com o tempo do agora, aqui, nesse instante, porque o que está lá para trás já é uma história. O passado é uma história e o futuro é uma possibilidade. Então, o único tempo que nos resta é o presente. E por isso que ele chama presente, que é um presente de Deus. Nesse momento, eu posso mudar a minha vida, e só nesse momento. Não posso mudar a minha vida me lastimando pelo que passou, nem sofrendo pelo que virá. Só posso mudar a minha vida para melhor agora. Muito bom. Gente, nós temos uma participação da Mirtes de Planaltina, do Distrito Federal. Mirtes, um beijo, querida, no seu coração. Ela diz assim: bom dia, Dr. Luiz Sérgio, o senhor talvez não tenha noção do quanto auxilia-nos com os seus esclarecimentos. Muitíssimo obrigada a todos vocês que fazem chegar até nós essa programação de tanta utilidade. Beijos de Mirtes, de Planaltina, Distrito Federal. Minha querida, que coisa linda, muito obrigada. Fiquei até arrepiada de tanta energia. Um beijo para ela também. Olha que coisa boa, né? Estamos juntos. Você veja, Mirtes, vejam amigos queridos, pessoas de tantos lugares diferentes. Nós recebemos e-mails do mundo e nós estamos tendo muitas participações. O Fábio, diretor do programa, está aqui falando no meu ponto, né? Que nós estamos repletos de participação e que não dá tempo de colocá-las todas, mas nós agradecemos. Vocês que participaram vão receber esse presente lindo do Clube de Arte com muito carinho, todo o nosso afeto aí na casa de vocês. É tão bom nós estarmos juntos fazendo essa corrente do bem, porque somos milhares nesse momento refletindo sobre as coisas boas da vida. Então nós estamos criando energias maravilhosas que vão se antepor, vão neutralizar essas formas de pensamento terríveis que são elaboradas por companheiros infelizes que estão tramando ou realizando coisas lastimáveis no planeta. Mas, doutor Luiz Sérgio, que ferramentas o Espiritismo tem para nos auxiliar nessas questões, tanto da depressão quanto da ansiedade? O Espiritismo nos traz, principalmente, o esclarecimento de que esta vida material, ela é transitória, ela é apenas um elo na grande corrente das reencarnações, e que nós somos espíritos eternos, fadados ao eterno evoluir, somos caminheiros em direção à luz. Então, com essa verdade no coração e com esse conhecimento no nosso intelecto, nós podemos entender os mecanismos das aflições, os mecanismos da lei de causa e efeito. Podemos entender que nós, se somos herdeiros do nosso destino, na medida que somos responsáveis por aquilo que plantamos lá atrás, nós somos os arquitetos do nosso futuro, na medida que, como já falei, no tempo do agora, eu posso substituir o ódio, a iniquidade, a maldade, a cobiça, o personalismo, por sentimentos altruístas de amor, de companheirismo, de fraternidade. Então, acho que a grande contribuição da doutrina espírita é derrubar de vez por todas os limites do túmulo e do berço, abrindo
as portas da imortalidade da alma. Olha que coisa maravilhosa, gente. Quanto material para a nossa reflexão. E nós não vamos esquecer também do passe na casa espírita, das nossas orações, das leituras edificantes, do evangelho à noite, das visualizações, vendo Jesus entrando na nossa casa, Jesus no nosso coração. Utilizarmos então todos esses recursos maravilhosos. Dr. Luiz Sérgio, ainda temos um minutinho para as palavras finais. Olha que bom. Eu gostaria muito de agradecer, principalmente o trabalho que vocês vêm fazendo. Eu já privo assim da amizade de vocês há algum tempo e vejo o quanto é importante cada companheiro aqui da equipe, o seu trabalho, a construção do clube de arte. Isso realmente a gente não consegue nem avaliar a dimensão espiritual da importância desse trabalho, neutralizando a psicosfera negativa que hoje está cada vez mais pesada. Então precisamos todos, nesse momento grave de transição, nos unir de coração, de alma. Estejamos aqui em Planaltina, em Cabo Frio, em Saquarema, em todos os lugares possíveis. Vamos entender que a nossa mente direcionada para o bem tem um poder maravilhoso de alavancar o futuro para transformar a nossa terra num mundo pacífico, ordeiro de felicidade. Muito obrigada, Dr. Luiz Sérgio, pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Chega aqui você, olha só, eu queria agradecer a você também que está participando, você que nos acessou nesse momento. Nós estamos realizando uma grande corrente do bem em favor da paz do mundo, quando nós nos unimos em pensamentos para a melhoria do nosso coração, para trabalharmos essas questões internas. Olha, um beijo no seu coração, receba todo o meu afeto, o afeto e o carinho de todo o grupo daqui da produção, da técnica. Até o nosso próximo programa.